Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos resolver aqui essa expressão matemática envolvendo aqui apenas adição, subtração, parênteses, colchete e chaves. A Jaqueline ela disse em um outro comentário que está com dificuldade em resolver esse tipo de expressão por conta dos números negativos e positivos que aparecem. Realmente, Jaqueline, é uma dificuldade que muitos têm. Mas aqui, ao resolver essa expressão, vou fazer o seguinte. Vou explicar passo a passo, com detalhe, assim como eu faço nos outros vídeos. E vou dar uma dica também para você conseguir entender bem como é que a gente pode fazer esse tipo de operação, né? Envolvendo números negativos e positivos ou vice-versa. Então vamos iniciar aqui a resolução. Como sabemos, nós vamos iniciar resolvendo o que tem dentro dos parênteses e aqui vai ser dessa mesma forma. Então, tudo isso daqui vai ser igual a 3 menos, abre aqui chave, 2 mais. Agora aqui vai a dica, certo? Para resolver esse tipo de operação. 11 menos 15. A gente vê aqui que o 15 ele é maior que 11, né? Então, como é que a gente tira 15 de 11? Nesse caso aí. Quando a gente está subtraindo números inteiros, Jaqueline, o ideal é que você pense assim. Nós temos aqui 11 menos 15, correto? Esse 11 aqui não tem um sinal na frente dele, mas nós sabemos que ele é positivo. Tudo bem. Então vamos imaginar da seguinte forma. Imagine que esse valor aqui negativo, 15, é uma dívida que você tem. Por que dívida? Por conta aqui do sinal de menos, ok? E vamos imaginar que o mais 11 é o dinheiro, todo o dinheiro que você tem para poder pagar a dívida. No entanto, é óbvio que não vai dar para pagar ela toda. Então, como é que a gente vai imaginar aqui essa situação? O que a gente vai fazer? Já que esse daqui é a dívida que você tem e esse mais 11 vamos chamar de crédito, né? Vamos supor que é o dinheiro que você tem, correto? Se você está devendo 15 e tem 11 para pagar, óbvio que você não vai pagar tudo. O que vai acontecer? Você vai ficar ainda devendo 4. Esse devendo você indica pelo sinal de menos. Então, menos 4. Tá bom? Uma outra forma de você pensar para resolver esse tipo de operação é analisar o seguinte. Compare aí os números 11 e 15, certo? Sem os sinais. Ok? Aí você vai ver, né, que aqui você vai ter que fazer uma subtração. Você tem um sinal de mais e um sinal de menos. Você vai ter que subtrair. Então, subtraia o maior do menor, claro. 15 tira 11 fica 4. E você vai olhar quem é o maior número. O maior número sem o sinal é o 15. Do lado do 15 você tem um sinal de menos, então aqui vai ficar menos. Tá bom? Então tem essas duas dicas aí, duas sugestões para você resolver esse tipo de problema. Analisar cada número como sendo dívida, o crédito que você tem, o dinheiro que você tem, ou então fazer aqui essa jogada aqui de olhar quem é o maior número sem os sinais e subtrair e colocar o sinal do maior. Espero que eu não tenha feito muita confusão, né, e você tenha entendido bem. Pois bem, continuando a resolução da expressão. 11 menos 15, já entendemos que é menos 4. Esse menos 4, Jaqueline, ele vai ficar entre parênteses ainda. Por quê? Por causa do sinal de negativo. Tá bom? Então, deixa ele aí com sinal de negativo. Menos 5 mais. Menos 3 mais 1. Mesma situação. Sempre pense como sendo uma dívida e o número que for negativo sendo uma dívida e o que for positivo é o dinheiro, é o crédito que você tem para pagar. Só que mais um, você está devendo um, você tem um aqui de dinheiro, R$1, por exemplo, e está devendo R$3, você não paga tudo. Você ainda vai ficar devendo 2. Então, menos 3 mais 1, menos 2. Devendo 2, eu indico assim, menos 2. E coloco entre parênteses. Por quê? Por conta do sinal de menos. Se por um acaso fosse mais, não havia necessidade. Bastava colocar o 2, ou então você colocaria entre parênteses mais o sinal de positivo. Mas nesse caso é negativo. Colocamos aí o parênteses. Ele é obrigatório nessa situação. Muito bem, concluímos aqui. Faltou aqui o colchete, tinha esquecido. Agora vamos eliminar esses parênteses utilizando a regra
de sinais, tá bom, Jaqueline? Vai ficar assim, 3 menos 2 mais com menos. Aqui a regra de sinais que nós usamos é aquela regra da multiplicação. Sinais diferentes fica negativo e sinais iguais positivo. Então, mais com menos, sinais diferentes, fica menos 4. Menos, aqui do mesmo jeito, vamos eliminar esse parênteses aqui. 5 mais com menos, fica aqui menos 2 mais 8. Fecha aqui o colchete. Mais 8. Muito bem, isso aqui vai ser igual a 3 menos. Podemos logo resolver essa operação aqui, tá bom, Jaqueline? Por quê? Porque não tem nada que impeça da gente resolver ela. Não tem nenhum empecilho, ela não está aguardando nada. Então, 2 menos 4, lembrando que o 2 aqui é positivo. Quando não tem o sinal ali na frente, lembre-se de que tem um mais aqui, tá bom? Para você não esquecer. Coloque, se for o caso, para facilitar na hora de fazer o cálculo, né? Visualmente fica melhor. Então, 2 menos 4, mesma situação. Está devendo 4 e tem 2 para pagar. Você tem R$2 para pagar uma dívida de R$4, mas não vai pagar tudo. Não consegue quitar a dívida. Você ainda fica devendo 2. Então, 2 menos 4, menos 2. Menos 5 menos 2, 3. Veja que 3 positivo. Mesma situação, Jaqueline. Vamos fazer aqui aquela, né, pergunta novamente como sendo dívida. Vou ajeitar aqui esse sinal de menos. Aqui o 5 ele é positivo, correto? Você está devendo 2. Tem 5 para pagar. Você paga a sua dívida de R$2 e ainda fica com 3. Então 5 menos 2, 3 positivo. Positivo porque ficou com você. Você não está devendo mais nada e ainda lhe sobrou R$3. Então vamos ter aqui 3. Poderia colocar mais 3? Assim? Poderia. Teria que colocar o parênteses, claro, por conta dos sinais aqui. Mas como ele é positivo, não há essa necessidade de colocar o sinal. Então coloca apenas 3. Mais 8. Então tudo isso é igual a 3 menos. Menos 2 com menos 3. Aí aqui nós também podemos usar a mesma situação da dívida. Como é que a gente faz isso? Menos 2 menos 3, você está devendo 2 e devendo 3. Vamos supor, devendo para duas pessoas diferentes. Então, juntando as suas duas dívidas, como os dois sinais aí são iguais, são duas dívidas, você vai ter que juntar, você tem que somar. Então, menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. Tá bom? Então, repetindo, duas dívidas, você está devendo 2 para uma pessoa e está devendo 3 para outra. Juntando essas duas dívidas numa dívida só, você vai ficar devendo 5. Por isso que menos 2 com menos 3 você não vai subtrair, você vai somar e repetir o sinal. Tá bom? Lembrando que aquela regra de sinais, menos com menos, mais com mais, sinais, aquela que eu fiz bem aqui, certo? Aquela regra de sinais que eu fiz nesse local aqui. Essa regra, ela não vale para essa situação aqui, tá bom? Veja que aqui os dois sinais são iguais, mas continuou menos. Por quê? Porque aqui eu não estou multiplicando e nem dividindo. Aquela regra, ela só vale para multiplicação e para divisão de números inteiros. Ah, mas aqui não era uma multiplicação. Aqui não está aparecendo, né? Mas aqui tem uma multiplicação subentendida, viu, Jaqueline? Aqui é como se tivesse o mais 1 vezes esse valor que está aqui dentro do parênteses, que é o menos 4. Então, por isso que a gente usa a regra de sinais aí nesse caso, ok? Então, menos 2 com menos 3, menos 5. Continua, mais 8, igual a 3 menos. Quanto é que dá menos 5 mais 8? Olhando para aquela situação da dívida. Você está devendo 5, tem 8 para pagar, fica com 3 ainda de crédito, né? Paga a dívida e sobra 3 para você. Ou então, você olha os dois números, certo?
Então, cada um deles tem um sinal diferente, um é positivo, outro é negativo, então você vai subtrair, tá bom? Você vai subtrair porque um deles é negativo e o outro é positivo. 8 tira 5, pega o maior, subtrai do menor número. 8 tira 5, fica 3, coloca o sinal do maior número, olhando entre o 8 e o 5, vai ser o 8, ele é positivo, então é 3. Menos 5 mais 8, 3. Não preciso colocar o sinal porque ele é positivo, não tem essa obrigatoriedade. E aí nos resta 3 menos 3, que dá 0. E esse é o resultado. Tá bom, Jaqueline? Espero que você tenha entendido, que eu tenha explicado de uma maneira que você pudesse compreender. Então, toda vez que você for fazer essas contas, esse tipo de operação, tá bom? Com números inteiros, números positivos e negativos, tenta aplicar essa ideia da dívida para todos eles e treine bastante, ok? Tem alguns vídeos no canal aqui explicando detalhadamente esse tipo de operação, você pode dar uma olhada. Espero que você tenha gostado e você que está assistindo o vídeo, se gostou, se inscreva no canal caso não seja inscrito, coloque aí o seu curtir no vídeo e também faça como a Jaqueline, se tiver dúvidas em exercícios, questões de assuntos diversos, de assuntos que você não está entendendo na matemática, pode colocar aqui nos comentários de algum vídeo que eu vou ter o prazer em lhe ajudar. Até a próxima e tchau!